Olá, boa noite a todos. Eu sou Bruno Basso, coordenador do Núcleo de Governança, Risco e Compliance do Instituto Brasileiro de Direito, Conformidade e Normas Internacionais, o IBDCN. O nosso objetivo é o de promover a capacitação e a formação de líderes para a promoção da transformação cultural no âmbito das organizações públicas e privadas. E para isso, reunimos semanalmente um time curador de conteúdo. Hoje, com muito prazer, abrimos o nosso espaço IBDC para o professor Maurício Rota, que irá debater o tema relacionado a LGPD. Vale mesmo implementar agora ou esperar até 2021? Maurício Rota é advogado e sócio fundador da JEP Soluções e Compliance, possui mestrado e doutorado em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela UFSC, especialidade em desenvolvimento de sistema web e planejamento estratégico, além de ser graduado em Direito e Ciências da Computação. Na área de gestão da privacidade da informação, possui certificação em proteção de dados pela Syscontrol e governança em privacidade de dados pela NIMIT. É ainda membro da Comissão de Direito Digital da OAB e coordenador do Grupo de Trabalho de Inteligência Artificial, Ética e Compliance e coordenador de Educação Digital. Sejam, então, todos muito bem-vindos e não se esqueçam de participar pelo nosso chat. A sua opinião é fundamental para o IBDCN. Maurício, boa noite. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui na noite de hoje debatendo um assunto tão importante aí para nós, né? Para nós, para a comunidade acadêmica, jurídica, para o nosso país. Bem, começamos então com a pergunta que não quer calar. Como é que está, então, hoje, Maurício, para quem nos escuta, para quem está nos acompanhando, o cenário legislativo em relação à LGPD? E apenas para a gente contextualizar quem está aqui nos ouvindo e nos assistindo pelo canal oficial do YouTube IBDCN, a gente pode fazer aqui uma breve explicação. Primeiro, então, houve a promulgação da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD, né? Então, iniciou pelo menos em 2018, parte dela a vigorar, e uma parte, pelo menos as que tratavam aí de sanções e outras, fiscalização e outras modalidades, ficou pendente para 2 anos depois, ou seja, em agosto de 2020. Este ano, tivemos algumas surpresas no meio do caminho. Tivemos uma medida provisória, chamada Medida Provisória 959, editada agora recentemente pelo presidente da República, e também tivemos a tramitação do projeto de lei 1179, de origem do Senado Federal, senadora Anastasia, justamente em razão da pandemia gerada pela Covid. Eu queria, então, que você, de forma breve, pudesse explicar como é que está esse cenário, essa insegurança jurídica que nós estamos vivenciando hoje aqui no país. Então, Bruno, é verdade, essa situação toda gera uma tremenda insegurança jurídica, né? Porque, na prática, nós não sabemos ao certo quando a Lei Geral de Proteção de Dados passa a ter vigência plena, né? A priori, como nós temos aí a medida provisória 959, que está ainda em pleno vigor, a LGPD passa a vigorar a partir de maio de 2021. Entretanto, tudo vai depender do que vai acontecer, né, dos próximos capítulos. Se nós vamos ter a sanção do projeto de lei 11.179, se esse projeto de lei vai ser vetado, e se acontecer a sanção e veto, como é que fica a MP 959. Então, a gente acaba tendo alguns cenários. E eu confesso a ti que isso até me deixa um pouco confuso. Muitas vezes eu tenho que parar assim e fazer um raciocínio mais detalhado para entender, ou pelo menos ter mais clareza dessas datas. Mas, de forma bem breve, eu posso dizer o seguinte: ocorrendo a sanção do projeto de lei 1179, a Lei Geral de Proteção de Dados entra em vigor em maio de 2021 e as penalidades em agosto de 2021, né? E não resta ainda pendente a análise da medida provisória 959 pelo Congresso. Se acontecer o veto do projeto de lei 1179, a LGPD entra integralmente em vigor a partir de maio de 2021.
porém ainda resta pendente, como eu disse, a análise da MP pelo Congresso. Então, bem, Maurício, então, de forma bem resumida para quem está nos acompanhando, nós temos alguns cenários que podem acontecer, inclusive no dia de hoje. Basicamente, então, nós temos uma medida provisória que possui 60 dias, mais prorrogável por 60 dias, ou seja, nós já temos hoje uma medida provisória com força de lei que leva o adiamento da LGPD para maio de 2021, depois você pode me corrigir se eu estiver equivocado, podendo ou devendo ser passar pelo Congresso Nacional para ser transformada em lei ou não. Esse é um cenário. Hoje, exatamente no dia de hoje, então pode estar acontecendo agora, nesses minutos em que vocês estão nos assistindo, a sanção ou o veto do projeto de lei 1179. Esse projeto de lei, então, né, Maurício, o que aconteceu? Fez com que parte da LGPD ficasse com a vigência para agosto de 2021, justamente as que tratam de sanções e fiscalização, e parte dela para vigorar já agora, inclusive em agosto de 2020. Exato. Hoje, inclusive, Maurício, recebemos uma informação acerca de um ofício que o setor produtivo encaminhou por meio das suas confederações patronais, CNA, CNI, CNT, solicitando a aprovação da MP 959 para maio de 2021. Então, Maurício, pegando esse gancho, essas confusões de data, vem para cá, vai para lá, hoje é muito difícil, realmente estamos vivendo uma insegurança jurídica. Então, vamos para uma pergunta muito objetiva. Se hoje o projeto de lei for aprovado, o que vai acontecer na prática para as organizações? Bom, com a aprovação, com a sanção do projeto de lei, nós já sabemos que a LGPD passa a vigorar a partir de maio de 2021. O que não fica claro é em relação às questões das sanções, né? Se as sanções entrarem em vigor a partir de agosto de 2021 ou em maio de 2021, junto com a vigência da lei. Na prática, é isso que acontece. Ou seja, na possibilidade do presidente Bolsonaro sancionar hoje, no dia de hoje, porque é o último dia que ele tem de prazo em termos constitucionais, para sancionar ou vetar esse projeto de lei que a gente está falando, é o 1179. Se ele sancionar, nós vamos ter, então, a entrada em vigor de alguns dispositivos, com exceção dos dispositivos que tratam de sanção e fiscalização, já agora, porque essa foi uma mudança de última hora no Senado Federal, que veio, então, a mudar um pouco a ideia original, então, do projeto de lei. Neste caso, as empresas precisam ficar preocupadas em se adaptar antes mesmo desse prazo de 12 meses para sanção e fiscalização, e você poderia explicar o porquê? Bom, Bruno, esse processo, ou melhor, esse projeto que as empresas precisam desenvolver para que possam se adaptar aos requisitos legais, ele é um projeto aí de grande complexidade. Ele envolve aí, esforços multidisciplinares, ou seja, você precisa ter o engajamento de várias áreas da sua organização e também de partes interessadas externas, como, por exemplo, fornecedores, parceiros, subcontratados, terceiros e assim por diante. Não é um projeto de fácil execução. Então, pela nossa experiência, Bruno, hoje, em média, um projeto desses pode demandar de 6 a 12 meses para que seja executado em conformidade com os requisitos legais. Então, caso a data da vigência da LGPD seja confirmada somente para o ano que vem, a recomendação que eu dou é que as empresas aproveitem esse tempo, que ele é valioso, para que efetivamente se dediquem a realizar a sua implementação. Não há como as empresas imaginarem que podem fazer essa implementação em 3 meses, em 4 meses. É um processo mais complexo. Então, aproveitem esse tempo para encaminhar um projeto muito importante para as suas organizações. Essa é a recomendação.
Bem, então, antes de passar aqui para a segunda pergunta, para aqui, de fato, reiterar, porque é confuso mesmo, gera insegurança jurídica e é importante que todos entendam e estejam na mesma página. Hoje, nós temos, então, até às 23h59, uma possibilidade de sanção ou veto do projeto de lei. Se sancionar, teremos duas datas, agosto de 2020 e agosto de 2021, mas ainda teremos pendente a análise da MP, que pode levar essa data de agosto de 2020, eventualmente para maio de 2021, a depender, então, da tramitação na Câmara Legislativa. Em síntese, hoje, sancionando a lei ou não, a gente vai entender para onde é que vai o prazo para sanções, o que, claro, não impede que outros órgãos, como, por exemplo, o PROCON, ou outros órgãos afins, possam, no mínimo, solicitar informações, entender se os direitos dos titulares estão sendo cumpridos e assim por diante. Então, fica também essa observação para que as organizações não esperem, de certa forma, até agosto de 2021, para eventualmente se preparar ao que você tem aqui nos passados, né, Maurício? Para uma segunda pergunta, Maurício, eu acho importante também que as pessoas entendam, para quem tem, por exemplo, uma startup ou uma organização de menor porte ou médio porte, sempre vem aquela pergunta: essa minha organização, ela precisa se adequar à LGPD? São todas as organizações que precisam se adequar, tanto do ponto de vista público quanto privado? Há alguma adaptação do projeto, dependendo do tamanho da empresa? Eu queria que você explicasse um pouquinho melhor isso para a gente, por gentileza. Essa questão é bem importante, porque hoje, se a gente fizer uma avaliação, né, majoritariamente, nós temos aí pequenas empresas que precisam se preparar para essa adequação LGPD. Então, digamos que eu sou dono de uma startup. Sim, eu precisarei me adequar à LGPD. A verdade é que a LGPD ela se aplica a todos os setores da economia, independente do porte ou do tamanho da empresa. E, seguindo esse raciocínio, ou nessa linha, isso quer dizer que todas as empresas precisaram estruturar o que a legislação chama, o artigo 50 da LGPD chama de Programa de Governança e Privacidade de Dados. E através desse programa que as empresas vão garantir, então, a conformidade à legislação, ou seja, que irão atender os requisitos. E, como eu disse anteriormente, a recomendação é que as empresas aproveitem esses meses que nós temos aí pela frente até a entrada efetiva em vigor da lei, para que realizem essa adequação. É lógico que, dependendo do porte e do tamanho das organizações, a forma como esse programa vai ser implementado será diferente. Ou seja, empresas maiores que tratem um volume de dado maior ou que atuem em determinados segmentos de mercado, como a saúde ou como o mercado financeiro, essas terão um número maior de requisitos e controles a serem implementados. Uma startup talvez tenha aí a possibilidade de trabalhar de uma forma mais simplificada desse programa de governança de privacidade de dados, mas ela não está isenta disso. E lembrando, Bruno, uma questão importante, que a LGPD também se estende a toda a cadeia de fornecedores e parceiros da organização. Então, veja só, se a minha startup trabalha, fornece ou é parceira de outras empresas, eu também preciso me adequar, não só pela minha empresa, mas também porque eu vou estar fazendo parte de uma cadeia de produção que vai demandar essa adequação. Nós temos aqui uma pergunta do Wilson, Maurício. Ele cita o seguinte exemplo: uma empresa médica criou um app para mediar essa telemedicina e esse app coleta, por exemplo, geolocalização, IP, upload de documento. A pergunta dele é a seguinte: no caso de ocorrer a sanção desse projeto de lei no dia de hoje, data limite, ele teria que se adequar já em razão dessa questão de coleta e tratamento de dados? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, que a gente vai estar tratando ao longo do tema, é se não seria mais seguro deixar para se adaptar em 2021. Então, como eu vou começar pela segunda pergunta, depois vou à primeira. Como eu mencionei anteriormente,
o processo de adequação é um processo complexo. Acredito que a gente vai poder falar um pouco disso mais à frente. Então, a recomendação é aproveitar bem o tempo que temos para evitar correrias, atropelos e até, talvez, ter alguns dissabores mais à frente. As sanções que podem ser aplicadas àquelas empresas que, porventura, não atendem os requisitos legais, não são sanções pesadas. E isso nós estamos falando na esfera administrativa, fora a esfera judicial, né, onde uma série de ações podem ser movidas também. Então, a ideia é aproveitar bem o tempo. Com relação... Perdão, pode continuar. Em relação à primeira pergunta, a LGPD define o tratamento de dados, ela tem uma lista grande de verbos que definem o que é tratar dados. Basta eu ter a minha aplicação acessando ou mantendo uma base de dados já existente para que eu já me enquadre, para que minha organização se enquadre numa ação de tratar dados. Então, independente do momento em que a legislação entrar em vigor, se eu já tenho uma base de dados legada e eu já utilizo aquela base, certamente eu preciso me preparar para atender os requisitos legais. Uma vez que, como eu disse, bastando eu armazenar dados, né, eu já constituí uma base, isso já é suficiente para que a organização seja considerada como um agente de tratamento de dados. Maurício, então, aproveitando esse contexto, vamos supor que, de fato, no pior ou no melhor dos cenários, depende do ponto de vista de quem olha, as sanções de fato, ou a LGPD de um modo geral, venha a vigorar apenas em agosto de 2021. Hoje, 10 de junho de 2020, então nós temos aí, pelo menos, a princípio, neste cenário, 12 meses pela frente. A pergunta que muitas pessoas fazem é, mas afinal, quanto tempo, em média, pode demorar essa implantação da LGPD na organização? Você falou que, de fato, dependendo do tamanho da organização, pode variar, pode ter uma adaptação. Então, em média, pelo menos da tua experiência, quanto tempo demora para a gente implementar a LGPD na organização, Maurício? Perfeito. Em função de projetos que eu já tive a oportunidade de participar, é possível dizer, por óbvio, que dependendo do porte das características da organização, esse prazo pode se alongar ou pode ser menor. Normalmente, a gente vai considerar alguns fatores, como, por exemplo, o porte da empresa, a quantidade de filiais, a quantidade de processos de negócio que tratam dados pessoais que precisam ser considerados, o número de colaboradores, a quantidade de sistemas informatizados que essa empresa utiliza, o banco de dados que ela tem, etc. Então, todos esses são fatores que vão influenciar no momento da adequação da organização LGPD. Mas, como eu disse, por que varia de 6 a 12 meses? Porque alguns passos precisam ser seguidos. Ou seja, existem algumas boas práticas e recomendações que devem ser levadas em consideração no momento em que a empresa passa pelo processo de adequação. O primeiro aspecto a ser considerado é que a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, ela solicita uma série de requisitos, mas ela não entra no detalhe de como você vai atender, como você vai satisfazer aqueles requisitos. Então, as organizações precisam buscar, através de boas práticas, de normas. Por exemplo, nós temos aí uma norma muito recente que foi publicada pela ABNT, a ISO 27701, que ela tem uma série de requisitos e controles relacionados à implementação de programas de gestão de privacidade da informação nas organizações. Então, existem aí, com base nessas normas e nessas boas práticas, o que nós recomendamos? Ou seja, primeiro passo, as empresas precisam passar por um trabalho de aculturamento, né? de compreender o desafio que elas têm pela frente, ou seja, por que a minha organização precisa se adequar à LGPD? Por que é importante respeitar a privacidade dos dados pessoais? Então, esse é o primeiro aspecto. Isso é algo que tem que acontecer desde a alta administração até o chão de fábrica, ou seja, toda organização tem que passar pelo esse processo de mudança e de conscientização.
Isso é muito importante. E, nesse momento, a empresa também já precisa compreender em que papéis ela é controladora de dados, em que momentos ela é operadora. Ou seja, dependendo dos processos de negócio que uma empresa emprega no seu dia a dia, horas ela vai controlar dados, horas ela vai operar. Então, aí já há uma mudança, porque dependendo do papel, as responsabilidades são distintas. Uma vez que a empresa passou por esse primeiro momento de conscientização e entendeu a necessidade da adequação, o próximo passo é que ela entenda o seu perfil, ou seja, a empresa tem que deixar muito claro, em termos de implementação do programa de governança, né, que contexto ela atua, quais são as principais partes interessadas, internas ou externas, que podem influenciar nas questões relativas à privacidade, e assim por diante. Ou seja, existem fatores internos e externos e partes interessadas que vão influenciar no momento em que a empresa está passando pela adequação. Uma vez que a empresa conhece seu papel, entende o seu contexto frente aos requisitos de privacidade, o próximo passo que ela vai passar, que ela deve dar eu preciso entender que dados eu trato. Ou seja, quais são os dados que a minha empresa coleta, processa, armazena, compartilha, elimina. Então, esse é um processo bem trabalhoso, porque nós podemos ter dois tipos de dados, aqueles dados estruturados armazenados num banco e aqueles dados não estruturados distribuídos aí por uma série de documentos pela empresa, sejam documentos Word, planilhas Excel e assim por diante. Então, nos e-mails, no WhatsApp, o dado pessoal pode ser encontrado em diversos locais. Então, é importante que a empresa faça um trabalho de mapear esses dados, associando eles a processos de negócio. Porque, a partir desse mapeamento, ela terá condições, ela terá capacidade de entender a que riscos de privacidade de dados a organização está exposta. Então, o primeiro passo é mapear o ciclo de vida de dados pessoais, considerando a coleta, processamento, o compartilhamento, a eliminação e o armazenamento daqueles dados. E aí eu vou associar esses processos a pessoas, a sistemas, a processos. Tudo isso precisa ser mapeado. Então, aí tem uma certa complexidade. Mas, uma vez que foi vencida essa etapa, o próximo passo é identificar as não conformidades que a empresa se encontra em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Ou seja, qual é o grau de maturidade da organização? O quanto ela está preparada ou não para enfrentar a Lei Geral de Proteção de Dados. Enfrentar no sentido que eu diga de estar adequada, né, aos requisitos. Uma vez que essa maturidade foi identificada, o próximo passo é identificar os riscos. Ora, se eu conheço os dados que eu utilizo, se eu sei quais são os processos de negócio, se eu entendo quais são o meu nível de maturidade, eu sou capaz de identificar os riscos à privacidade que a organização está exposta. Então, uma vez que eu tenho esses riscos identificados e classificados, vamos associar a eles planos de ação para que esses riscos sejam tratados, ou seja, sejam mitigados, sejam eliminados. E aí vai depender muito do apetite de risco da empresa, né? Porque tem riscos que ela não vai precisar tratar ou resolver, que ela vai aceitá-los. Agora, tem riscos, principalmente aqueles que foram mais gravosos, né? A empresa precisa tratar. Então, temos aqui algumas perguntas aqui de quem está nos assistindo e também vem ao encontro do que você está falando. O Marcelo, por exemplo, fala da importância do compartilhamento de dados e desse mapeamento do ciclo de vida dos dados pessoais, o data map. Já o Daniel coloca, por exemplo, falando o seguinte, olha, uma vez que novos serviços vêm sendo prestados à sociedade, como a coleta de documentos via apps, por exemplo, conseguimos definir dentro da LGPD um maior cuidado a ser tomado com esses documentos em razão dessa coleta massiva de dados que a gente vai passando. Temos também uma pergunta do Edson Fontes, e essa é a última que eu vou passar aqui, pelo menos para você poder responder uma por uma. Maurício, como é que se enquadra a segurança da informação para conformidade com a LGPD? São algumas perguntas que estão vindo pelo chat, você pode também responder à medida que for evoluindo, ou pode responder agora. Então, duas questões importantes. Se eu não me engano,
O Daniel falou a respeito da quantidade maciça de dados hoje que as empresas estão expostas muitas vezes, né, querendo ou não. Então, um dos princípios que norteiam o LGPD é o princípio do privacy by design, ou seja, da minimização. A ideia é que as organizações trabalhem para desenvolver seus produtos e serviços focados na limitação da coleta, do uso, da publicação, da divulgação dos dados. Então, hoje, as empresas devem coletar, armazenar e manter dados pelo período que precisam para atender uma determinada finalidade e não devem coletar nada além do que seja necessário para atender o propósito pelo qual aquela coleta ou aquele tratamento se deu. Então, esse é o primeiro ponto. Por isso, é necessário que as organizações, principalmente quem desenvolve, as desenvolvedoras de sistemas, que tenham muito clareza em relação à governança de dados, né? Ou seja, que aquele dado que é tratado seja efetivamente necessário e seja mantido pelo tempo que é preciso, nem mais nem menos, e depois que ele não seja mais necessário, que ele seja descartado ou passe por um processo de anonimização, né, para que possa ser mantido pela empresa. A pergunta do professor Edson Fontes é bem importante, porque a segurança da informação, sem dúvida alguma, é um dos grandes pilares que vão sustentar aí um programa de gestão de privacidade da informação. Só trazendo um número, Bruno, aproximadamente 60% dos controles que são propostos pela norma ISO 27701 são relacionados à segurança da informação. Ou seja, a segurança da informação, se não estiver bem estruturada, fundamentada dentro do programa, pode gerar uma série de problemas para as organizações. Quem não ouve aí diariamente notícias sobre vazamento de dados, todo dia a gente fica sabendo de uma empresa que passou por alguma situação gravosa em relação à forma como os dados estão sendo tratados. Segurança de informação vai ter justamente esse papel de proteger os nossos dados. Inclusive, Bruno, eu vi o professor Ariosto, da BNT, falando exatamente isso, que a segurança da informação é como se fosse um cofre, né? Ela vai proteger os ativos da organização. E aquilo que a gente pode ou não guardar dentro desse cofre será a privacidade. Ou seja, nós queremos resguardar a nossa privacidade, então a gente tem que ter um cofre muito bem feito e estruturado. E havia a primeira pergunta que, me perdoe, eu já não lembro mais. Não, era nesse contexto também, Maurício, sobre essa questão da segurança da informação, coleta de dados massiva. E eu queria aproveitar e passar para uma pergunta que também muitas pessoas questionam. Ok, já entendi, minha organização lá vai precisar se adaptar. Se o projeto de lei hoje for sancionado ou não, eu vou ter aí no máximo 10, 11, 12 meses, sob pena de aí sim vir a sofrer algum tipo de sanção. Então, é você que já tem essa experiência em implantação de requisitos da LGPD em organizações. Quais são os principais desafios que são encontrados, Maurício? Quais são as principais áreas que precisam se adequar? Por onde que a minha organização pode começar? E aí eu já aproveito para fazer esse contraponto, porque a gente escuta muito alguns especialistas de LGPD de 10 anos, o que não tem como, na prática, acontecer, uma vez que, de fato, a LGPD ela só entrou ou vai entrar ainda em vigor plenamente este ano ou no ano que vem. O que eu quero estar dizendo com isso, Maurício? Nós temos 3 pilares, basicamente, que estão dentro de um programa de governança de privacidade de dados. Nós temos a segurança da informação, que realmente é algo que já é trazido há muitos anos, então isso não é talvez a maior novidade, e sim a utilização de meios, de técnicas, medidas administrativas e técnicas para poder proteger a privacidade dos dados. Nós temos o pilar da privacidade em si da informação, que aí sim é o pilar novo, e nós temos o compliance e a governança auxiliando tudo isso. Eu queria, então, que você pudesse falar, para quem está ouvindo, quais são esses desafios, por onde começar. É preciso contratar um advogado, é preciso contratar um especialista, é preciso contratar todo mundo. Queria que você abordasse um pouquinho esse tema aí, Maurício.
Perfeito, Bruno. É muito relevante esse questionamento, porque na prática, se a gente conhece os desafios, é mais fácil para dar os encaminhamentos devidos, né? Então, um dos principais aspectos a ser considerado aí quando a empresa vai enfrentar um projeto de adequação é a mudança cultural. A empresa vai passar por uma mudança cultural, ou seja, alguns processos, alguns procedimentos vão mudar, as pessoas precisarão passar por treinamentos, alguns sistemas terão que ser alterados, modificados para atender os requisitos legais. Então, o primeiro ponto é a mudança de cultura. Esse talvez seja um dos principais desafios que as empresas têm que enfrentar. Aquelas, por óbvio, que já têm aí no seu DNA as questões de segurança da informação mais enraizadas, essas terão mais facilidade. Mas para muitas empresas tudo isso é novidade. Então, o primeiro aspecto é saber disso. Temos que passar por um processo de mudança. Segundo ponto, que impacta bastante, é o prazo para realizar a implantação. A gente já comentou sobre isso, né? Ou seja, não é um projeto simples, é um projeto complexo. E aproveitando as suas perguntas, esse projeto vai mexer com toda a organização, ou seja, o pessoal da área de TI, o pessoal da área jurídica, o pessoal do marketing, o pessoal do RH, o pessoal da operação, enfim, várias áreas da organização vão ser impactadas. Então, o desafio, além de passar pela mudança cultural, é garantir que todos aí, de igual maneira, respeitando, é lógico, as suas peculiaridades e seu contexto, façam a adequação das suas áreas de acordo com o tipo de processo que executam, né? Então, como eu disse, então o prazo é importante, lembrando aí que pelo menos 6 a 12 meses é um prazo razoável para isso. Ter também pessoal capacitado é importante. E veja só, aí eu falo de 2 momentos. Eu preciso de pessoal capacitado dentro da empresa para que possa executar os seus procedimentos de trabalho em conformidade com os requisitos legais, mas eu também preciso de gente capacitada que me diga como eu vou fazer aquele projeto de implantação. Então, por isso a importância de ter profissionais da área jurídica com bom entendimento das questões de segurança e privacidade, pessoal da área de TI também que esteja alinhado com as questões de segurança e privacidade, o pessoal os gestores também, né? O pessoal da administração. Então, nós temos aí que formar uma equipe multidisciplinar que tenha condições de trazer aqueles requisitos da norma para o contexto específico da organização. E o desafio é maior, né? Porque a organização não pode parar, ou seja, ela vai passar por uma grande mudança aí, vai ter que manter sua operação aí em funcionamento a todo vapor. Além disso, outra questão importante que nós temos é que as ameaças do mundo virtual, do mundo cibernético, hoje são muito grandes, né? Então, as empresas também precisam ter bons sistemas aí. E aí entra a pergunta do professor Edson Fontes, ou seja, a segurança da informação também precisa estar muito bem trabalhada para evitar aí situações desagradáveis como vazamento de dados, como um sequestro de um banco de dados e assim por diante. Então, em resumo, as principais áreas da organização serão impactadas. É necessário, sim, ter uma equipe multidisciplinar. É necessário que haja um programa de capacitação e treinamento continuado para formar as pessoas que já estão na empresa, ou reciclá-las, e também aquelas que estão entrando. Então, é um tremendo desafio, Bruno. Essa é que é a verdade. Maurício, aproveitando então esse gancho, a Isabela faz uma colocação muito importante, que também é uma pergunta que vira e mexe aparece. Então, quer dizer que agora eu preciso, então, revisitar os meus processos de negócio em razão dessa necessidade, essa exigência do mapeamento do ciclo de dados pessoais que você falou na etapa anterior? Essa é uma pergunta. E eu também queria falar um pouquinho do que a gente escuta muito no meio empresarial. Ora, se de fato a LGPD não entrou em vigor plenamente, os dados que eu já tinha antes, ou os dados pessoais, eu não vou precisar, então, adaptar aos requisitos da LGPD. Ou seja, se eu mandava um e-mail antes e não tinha consentimento ou opt-in, eu posso continuar. Agora, a partir do momento que ela entrar em vigor, aí sim eu vou me adaptar. O que você acha disso? Você podia nos explicar um pouco de como é que funciona essa questão de revisitar processos de negócio
e também de trabalhar com esses dados pessoais que já estavam na organização, esses ativos? Então, vamos lá, Bruno. Primeiro ponto é o seguinte, é muito difícil comer um elefante inteiro, né? A gente come em pedaços. De igual forma, a gente pode falar isso para as organizações. Realmente, se numa dada organização se definir o escopo de implantação desse projeto como a empresa como um todo, será muito difícil. A recomendação é que as organizações identifiquem seus principais processos de negócio ou aqueles que lidam, que tratam com dados ou com maior volume ou dados mais sensíveis, ou seja, deve avaliar principalmente os processos mais significativos, mais representativos do seu negócio e começar a partir dali. Mas, de fato, esses processos precisaram ser revisitados, porque é uma nova cultura que está se instalando, né? Ou seja, mas lembre-se disso, aí a gente vai trabalhar por partes. É muito difícil executar um projeto desses de fio a pavio sem que ele seja trabalhado de uma forma mais estratégica. Esse é o primeiro ponto. O segundo, com relação aos dados legados, como eu falei anteriormente, armazenar dados já é uma forma de tratar dados. Então, no momento em que a legislação passar a vigir, todos aqueles dados que eu tenho armazenados, sejam eles em meio digital ou físico, eles passam a ter aí a atenção da LGPD. Por quê? Eu estou executando um tratamento, né? Se eu armazeno os dados, eu estou tratando esses dados de alguma maneira. Então, as empresas devem, sim, revisitar os seus sistemas legados e avaliar o que vai fazer com aqueles dados. Se vai mantê-los, se vai excluí-los, se vai anonimizá-los, se a organização vai entrar em contato com todos os titulares de dados já de forma proativa, buscando aí o consentimento onde for necessário, ou se vai buscar outras formas de justificar o porquê aqueles dados se encontram ali armazenados. Enfim, o que não dá é para deixar a legislação entrar em vigor e as bases de dados serem mantidas sem nenhum tipo de providência. Perfeito, Maurício. Nós temos aqui outras perguntas e também vem a calhar justamente pelo seguinte. Como a gente disse, tem muita gente criando, e a gente já sabe, tem algumas pessoas que sempre criam terrorismo em cima de multa, de sanção, vende dificuldade, cria dificuldade para vender facilidade. A gente sabe que isso não é de hoje, isso acontece nesse meio e tantos outros, e o Guilherme Reis também fala isso, né? Olha, muitos especialistas vêm fazendo esse tipo de terrorismo, então fica a questão, eu tenho uma empresa, então eu vou procurar o profissional da minha confiança, seja ele advogado, seja ele da TI, de onde ele for, não tem problema nenhum. Você tem como dar alguma dica de, por exemplo, eu recebi uma proposta de X, a outra proposta de Y e a outra Z. Qual é uma dica principal que você poderia dar para que essa organização ela tivesse a tranquilidade de que, de fato, todos esses requisitos que você está falando, que a lei exige, ela realmente poderia estar em conformidade? E depois a gente vai passar para uma segunda pergunta. Então, eu queria que você pudesse explorar um pouco mais essa questão que também aflige as organizações. Entendi, Bruno. É bem importante esse questionamento e a recomendação seria o seguinte. A gente pode olhar para a LGPD sobre 3 aspectos distintos. Um aspecto relacionado à tecnologia, ou seja, ela tem sim requisitos aí que remetem à necessidade de providências relacionadas à segurança da informação e da privacidade. Então, temos aspectos de tecnologia. Temos aspectos aí do mundo jurídico, né? Ou seja, a LGPD vai demandar revisão de contratos, de políticas, de termos de uso, de termos de confidencialidade. Então, toda uma documentação importante, aí, principalmente contratos e políticas que precisam ser revisitadas com um olhar jurídico, com um olhar de um advogado. E temos um terceiro olhar também importante, que é o olhar do gestor, né? Ou seja, de que maneira eu vou trabalhar os processos da minha organização para que eles sejam redesenhados e preparados
para funcionar em conformidade com a LGPD. Então, eu vejo que uma boa proposta tem que considerar essas três questões. Nós temos uma frente de tecnologia, uma frente jurídica e uma frente de gestão. E um bom projeto de adequação, sem dúvida alguma, vai considerar esses três aspectos. Se não tiver um deles, desculpa a expressão, o projeto vai ficar manco, né? Em algum momento, alguma questão vai ficar para trás, algum requisito não será bem atendido. Muito importante essa sua fala, Maurício, até para que as pessoas entendam que não há fórmula mágica, é uma transformação cultural, é um projeto que envolve praticamente todas as áreas da organização, e um ponto forte que você destacou é a comunicação entre quem vai executar o projeto, seja ele interno ou externo, e quem de fato vai estar no dia a dia levando essas informações para os demais membros da organização. E nesse contexto, Maurício, a gente vê surgir também essa questão aí de certificação X, certificação Y, Z. Eu preciso ter uma certificação para realizar essa implementação, ou eu, empresa, eu preciso olhar para algum tipo específico, aquilo ali vai me legitimar mais. A gente precisa esclarecer algumas questões hoje que realmente estão no mercado, para que todos nos entendam sobre esse assunto. O que você poderia falar, então, de um pouquinho dessa especialidade, certificações, para que a gente possa avançar aqui na nossa conversa? As certificações, na minha opinião, elas são muito importantes porque elas dão credibilidade, dão acreditação aos profissionais e organização. Então, hoje nós temos aí algumas organizações que atuam especificamente nesse ramo, né? Como é o caso da IAPP, como é o caso da própria BNT, entre outras, que preparam, através das suas certificações, ou melhor, que dão acreditação para que determinados profissionais possam atuar em conformidade com normas já estabelecidas, que vão, talvez, assegurar ou dar mais segurança para as empresas de que, num projeto complexo desses, a probabilidade de sucesso seja maior. Então, o que eu quero dizer é justamente isso. As certificações, lógico que a certificação por si não vai ser uma garantia, mas ela garante que aquela empresa talvez vai estar trabalhando com profissionais com mais preparo, com mais entendimento, mais atualizados, né? Então, todas essas questões relacionadas à privacidade, à tecnologia, etc., para muitas empresas será novidade. Então, que bom se eu puder contar com o apoio de um profissional certificado que buscou qualificação e experiência para poder prestar o serviço que eu preciso. Então, eu vejo assim muito positivo isso. Maurício, hoje a gente está tendo muitas perguntas aqui pelo chat e eu tinha um professor que ele usava a seguinte expressão: na prática a teoria é outra. Então o Ivano, por exemplo, ele fala o seguinte: olha, se a minha empresa não tiver condições financeiras, a gente está no meio de uma crise, ela vai passar, mas eu não tenho condições de ter toda essa equipe profissional ou contratada ou dentro da minha organização, quem é que poderia dar, então, esse suporte a ela inicialmente? E mais, de que forma que essa empresa poderia começar? Qual é o beabá, o básico para uma empresa falar: olha, eu dei início à minha adequação, ainda que seja de maneira interna? É muito importante esse questionamento. Eu vejo que talvez o principal passo que as empresas precisam dar é ter, como eu falei, clareza de quais são os seus principais processos de negócio. Isso qualquer empresa consegue reconhecer, né? Quais são aqueles processos de negócio que demandam mais energia, que demandam mais atenção, ou que muitas vezes respondem pela lucratividade da empresa, ou se aquele processo de negócio, porventura, não tiver a operação esperada, pode gerar prejuízo. Então, é muito importante que as empresas foquem nesses processos e verifiquem de que tipo de dados eu estou tratando aqui e que riscos eu posso estar exposto, a organização pode estar exposta. Então, no mínimo, é necessário que as empresas façam um trabalho de análise e tratamento de riscos. Isso é muito importante. Depois, é lógico, as organizações podem desenvolver um cronograma e, a partir dali, definir de que forma ela vai executar planos de ação para tratar aqueles riscos. Mas, no mínimo, hoje as empresas precisam ter clareza a que tipo de risco
eu, organização, estou exposta? E o que eu posso fazer para resolver esses riscos? Esse é o primeiro ponto. E não é, talvez, a etapa mais cara de um projeto de adequação, sem dúvida alguma. O momento em que os planos de ação são executados, esse vai demandar mais energia, talvez mais investimento por parte da organização, mas é essencial. Se eu não tenho clareza e entendimento de quais são os riscos a que a minha organização está exposta, de que forma eu vou tratá-los? Perfeito. Maurício, e tem uma pergunta aqui também da Isabela, que diz o seguinte, olha, eu tenho aqui uma série de processos de negócio. Eu preciso começar por algum deles. Como você falou, eu tenho um elefante, eu preciso comer por partes. Se eu começar a adequar os principais processos, ou se eu eleger os principais processos para um programa contínuo de adequação LGPD, por si só, isso já estaria atendendo o que a LGPD exigiria ou dependeria muito do contexto, do tamanho, do porte da organização e, quiçá, também da instituição da ANPD, que é a agência aí que vai estar também fiscalizando. O que você acha aí, Maurício? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Eu vou falar a minha opinião pessoal. Salvo engano, o artigo 6º da LGPD fala que as empresas devem demonstrar boa-fé. Então, eu entendo que se uma empresa inicia o seu processo de adequação por aqueles processos que são mais críticos ou são os principais, essa é uma demonstração de boa-fé. E que se essa empresa também consegue apresentar que ela tem aí um cronograma, um programa para ir replicando aquelas boas práticas, para ir desenvolvendo a consciência da privacidade dentro da organização, isso é uma demonstração de boa-fé. No final das contas, Bruno, que as empresas precisam demonstrar boa-fé, e a demonstração de boa-fé se dá como? Demonstrando que está já localizando os principais riscos, identificando quais são seus processos de negócio que são mais críticos e assim por diante. Eu acredito que nós não temos a ANPD ainda, então é difícil falar a respeito disso, mas me parece muito razoável que as empresas trabalhem por fases ou por etapas para realizar a adequação. Qualquer um que conheça e entenda esse tipo de processo sabe que não se faz isso de uma vez só, né? Mas aí vai ser um processo contínuo de melhoria. Perfeito. Maurício, temos mais uma pergunta, já estamos nos caminhando para o final, passa muito rápido. Nós temos uma pergunta aqui do Rafael Popini, ele diz, ou pede, pelo menos, para a gente discorrer um pouquinho sobre o gerenciamento de incidentes, né? Se ocorrer um incidente de segurança da informação, o que fazer? Qual é a importância de ter um plano de continuidade de negócios? Quem deve comunicar esse incidente? Quem deve ser comunicado? E aqui, Maurício, só aproveitando, e depois você vai poder explorar melhor, nós temos já uma ISO que trata apenas sobre essa questão, que é a 27035, depois você vai poder abordar ela, e nós temos aqui, infelizmente, me parece, ainda normativo, uma vez que, enquanto no GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, você já tem toda uma delimitação do que deve ser feito, ou seja, o controlador deverá comunicar em até 72 horas o incidente de segurança da informação, salvo se não causar prejuízos, etc, etc. Aqui no Brasil, hoje, a LGPD não me parece que já determinou esse caminho. Ainda falta bastante, falta de uma regulamentação da NPD. O que você poderia estar abordando sobre esse assunto? E mais, quando a gente pensa em vazamento ou incidente, a gente sempre pensa que é um ataque hacker, que é alguém de fora para dentro, quando, na realidade, a gente sabe que o maior número de incidentes de segurança da informação é de dentro para fora. É um servidor, que eu não vou falar, mas desavisado, que pega um dado pessoal e leva para outra pessoa. É, eventualmente, um equívoco de envio de e-mail com dados pessoais de uma pessoa, muitas vezes sensíveis, para outra parte que não deveria estar ciente. Então, eu queria que você abordasse um pouquinho ou falasse desse paradigma aí de incidente de segurança da informação. Perfeito, Bruno. Queria cumprimentar o Rafael Popini, meu colega de comissão de Direito Digital,
E realmente essa pergunta é bem relevante, porque já houve quem dissesse que a gente tem algumas poucas certezas na vida, e que uma delas é que a nossa organização, em algum momento, vai passar por um incidente de segurança e privacidade da informação. Então, se nós sabemos que mais cedo ou mais tarde a nossa empresa vai passar por um incidente desse, e pode ser um incidente aí com consequências muito problemáticas para a organização, é muito importante que nós estejamos preparados. Ou seja, então, tratar os incidentes é já ter aí definido o que eu vou fazer no momento em que um incidente de privacidade, de segurança e privacidade da informação acontecer, ou seja, definir quem são os pontos de contato, definir de que maneira aquele incidente vai ser avaliado, que providências deverão ser tomadas, quem vai ser chamado para participar da compreensão e da solução daquele problema, e principalmente utilizar esse tipo de situação para o nosso aprendizado. Ou seja, os incidentes, eles servem, são uma tremenda fonte de aprendizado para as organizações. Então, é muito importante, sim, dentro desse programa de gestão de privacidade da informação, que as organizações tenham processos para lidar especificamente com a gestão de incidentes. Ou seja, que eu já saiba, os incidentes vão acontecer agora, de que maneira eu vou responder, e principalmente, como eu vou aprender com isso. Muito importante a sua fala, Maurício. Então, a gente poderia dizer que, de certa forma, existem 3 tipos de organizações. As que já sofreram um incidente de segurança da informação, o outro tipo que já sofreu e não sabe, e um terceiro tipo é a que vai sofrer. É basicamente isso aí. Esses 3 tipos de organização. Exatamente. A gente está caminhando aqui para o final e tem uma pergunta também que sempre vem. Olha, tem vários softwares no mercado, como se fosse uma solução mágica. Você falou que tem que aculturar, você falou que tem uma série de processos, de mudança de procedimento também interno, novas políticas. Como é que, então, na sua visão, está funcionando essa questão de software? O software, por si só, resolveria? Eu posso começar utilizando apenas alguns tipos de software e, paralelo, ir também me adequando? O que você poderia falar um pouco disso para quem está nos assistindo? Bruno, eu acredito que as organizações, aí, nesse caso, precisam ser muito realistas. Os softwares, sim, podem ajudar e, se bem configurados, bem preparados, ajudam muito. Mas não existe a bala de prata. Ou seja, por melhor que seja o software, não é ele quem vai fazer a definição dos processos de negócio que a empresa precisa passar, não é ele quem vai realizar os treinamentos, enfim, não é ele quem vai definir a política de segurança e privacidade da informação, dentre tantas coisas. Software é importante, mas é uma ferramenta, vai ser um grande aliado como uma ferramenta, mas ele por si só não vai resolver as questões. Sem dúvida alguma, ele pode ajudar em muito naqueles processos aqueles processos mais repetitivos, aqueles processos rotineiros, aqueles processos em que eu preciso ter um registro. Aliás, só uma informação bem importante, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei de governança. Então, ela demanda por parte das organizações que armazenem o registro de todo tipo de tratamento de dados que é realizado. Então, por exemplo, uma aplicação que faça isso já ajuda muito as organizações a resolverem esse tipo de situação. Então, hoje, existem poucos softwares ainda no mercado que têm condição de efetivamente responder à altura a um projeto de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que aqui no Brasil ainda nós já temos algumas iniciativas, mas as principais ainda são lá do exterior, principalmente de outros países que já passaram por esse processo, né? A Europa, os Estados Unidos, que já tem essa cultura de privacidade há mais tempo. Ou seja, não há uma varinha mágica que fale, instalei o software, estou então protegido, né? A gente precisa estar passando essa informação, porque muitas vezes, por desinformação, alguém acaba medindo o valor, talvez, de um serviço prestado e de um software a ser comprado. E, por óbvio, o software, por ser muito mais escalável, acaba tendo, então, talvez uma melhor saída, mas, na realidade, como você bem falou, são ferramentas que servem de apoio. Maurício, última pergunta que não quer calar.
vale a pena esperar ou não 2021 para começar a implementar a LGPD? Olha, a recomendação que eu der é aproveitar esse tempo que nós temos para deixar as nossas organizações preparadas. É um projeto complexo, demanda esforço, demanda participação e mobilização de vários setores distintos das organizações. Eu vejo que se as organizações esperarem chegar a 2021, talvez elas vão ter muita dificuldade de conseguir realizar um projeto atendendo os requisitos da legislação, e não são requisitos simples. Então, é importante ter o tempo para realizar de forma adequada tudo aquilo que a legislação pede. Na minha opinião, devemos começar agora, para chegar em 2021 preparados. Maurício, suas considerações finais, a sua palavra final, 19h55, não temos nenhuma notícia ainda sobre a sanção ou o veto. Puxa vida! Então, eu achei que a gente ia poder comemorar, mas a minha consideração final é que nós estamos passando por um momento muito importante em termos de mundo, né? Ou seja, o Brasil está aí se aproximando de outras nações que já têm a privacidade como um direito a ser resguardado, a ser respeitado, um direito muito importante. Então, precisamos olhar essa mudança que nós estamos passando como algo muito positivo, porque isso vai nos permitir, como nação, realizar melhores negócios e ser mais respeitados aí pelos países com os quais nós negociamos. Talvez isso não apareça agora, mas certamente essas questões vão ficar cada vez mais e mais importantes no futuro. Maurício, agradecemos bastante a sua participação, agradecemos também a audiência de todos que permaneceram até o final, e os que não puderam também vai ficar gravado, então basta acessar o canal do YouTube no IBDCN. O nosso muito obrigado, e para vocês que querem continuar assistindo o canal IBDCN, toda semana nós temos um assunto diferente e que envolve temas que estão realmente em voga dentro da atual sociedade e da economia movida por dados. Nosso muito obrigado e até semana que vem. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite.